Maravilha, galera. Vamos mais uma vez então aqui no mundo da química, agora falando para você sobre as cadeias carbônicas. Muito bem, galera. Vamos lá. Pessoal, então o que seriam cadeias carbônicas? Cadeias carbônicas é um conjunto de átomos de carbonos que se ligam uns aos outros em sequência. Fazendo uma analogia, é parecido com o nosso esqueleto humano. Então, o que vai fazer parte do esqueleto humano? Apenas os ossos. Então, essa terminologia cadeias carbônicas, antigamente era chamada de esqueleto carbônico. Então, o que vai fazer parte do esqueleto carbônico? Os átomos de carbono. Uma outra analogia também que a gente pode fazer é que o ser humano ele só tem um esqueleto. Então, cada substância, cada composto também terá apenas um esqueleto ou cadeia carbônica, beleza? Então, vamos aqui circular, né? A cadeia carbônica desse primeiro composto aqui para a gente observar. Então, você tem um primeiro composto da esquerda, feito só de carbono e hidrogênio, na sua fórmula estrutural plana. Então, obviamente, só irá fazer parte da cadeia carbônica, tá certo? Os átomos de carbono. Vamos então aqui destacar ele para a gente enxergar. Então, veja aí. Então, se a gente fosse destacar, ficaria dessa forma, apenas carbonos fazendo parte, então, da cadeia carbônica. O segundo composto seria a mesma analogia, só que ele ficaria um pouquinho diferente, a sua cadeia carbônica, né? A visão da cadeia carbônica dele ficaria um pouco diferenciada. Então, veja como a gente vai delimitando aqui. Eu vou apagar aqui um pedaço, tá certo? Vamos refazer aqui novamente. Então, vamos lá. Então, ficaria desse formato, tá certo? Pegando todos esses carbonos. Você verifica que quem não é carbono fica fora da cadeia carbônica, tá certo? Uma ressalva bem aqui apenas. Com esses hidrogênios ficaria do lado de fora. Vamos mais alguns exemplos à frente? Então, olha como é que vai ficar isso daqui. Vamos lá, então, destacando a cadeia carbônica desse composto. Veja lá como é que vai ficar, ó, uma coisa um pouquinho meio esquisita, né? Mas não tem problema, tá certo? É apenas para a gente verificar que quem faz parte da cadeia carbônica são os átomos de carbono. Mais um aqui, para que a gente possa prosseguir, então, a nossa explicação. Olha, muito interessante esse. Veja como vai ficando quando nós vamos aqui destacando aqui, então, a chamada cadeia carbônica, tá certo? Então, cadeia carbônica, conjunto de átomos de carbonos que se ligam uns aos outros em sequência e eles vão dar o formato do teu composto. Pessoal, continuando, nós vamos falar então agora sobre a classificação das cadeias carbônicas. Muito bem. Uma forma da gente começar essa classificação é quanto ao tipo de cadeia carbônica, ou seja, quando você destaca a cadeia carbônica, você vai classificar a tua cadeia como aberta ou como fechada. Então é muito simples, pessoal, é muito simples. Ó, vamos destacar aqui o da direita, logo aqui onde está fechado, mas olha o que vai acontecer. Então, quando eu destacar essa cadeia carbônica, o que já dá para a gente perceber aqui? Dá para a gente perceber que o destaque dessa cadeia carbônica, ele lembra uma figura geométrica. Também nós temos outras aqui já na fórmula Inês que fica bem mais fácil. Ó, dá uma olhada aqui, triângulo, né, pentágono, aqui, hexágono. Então, quando há o destaque da cadeia carbônica e ela lembrar uma figura geométrica, você vai falar que a cadeia ela é fechada. Caso esse destaque da cadeia carbônica ele não lembre para você uma figura geométrica, você vai então classificar ela como uma cadeia aberta. Beleza? Vamos para frente. Bom, outra classificação, galera, é importante quanto ao tipo de ligação. Então agora você vai verificar os tipos de ligações que você tem na tua cadeia carbônica, lembrando que são as simples, as duplas e as triplas. Então você faz assim um destaque da tua cadeia, tá certo? E aí você analisa o tipo de ligação que você tem. Veja bem, por exemplo, essa aqui. Nós só enxergamos apenas traços simples, ligações simples, tá certo? Isso aí tanto faz se a cadeia ela é o que aberta ou fechada. Se eu então perceber apenas ligações do tipo simples, eu vou então classificar essa cadeia como sendo o quê? É saturada. De outra forma, se a gente perceber, olha, por exemplo, aqui, né? Nessa cadeia já em destaque, a representação em linha já é a representação da cadeia carbônica. Então, veja aqui
ao longo da cadeia carbônica, você já percebe aí que, além das ligações simples, você apresenta também ligações do tipo, no caso, dupla, tá certo? Basta uma dupla ou uma tripla para que você classifique a tua cadeia como insaturada. Isso, então, vale tanto para a cadeia aberta quanto para a cadeia fechada, beleza? Mais à frente, então, uma terceira classificação quanto à disposição dos átomos de carbono na tua cadeia. Muito simples, galera. Bom, nós vamos ter dois tipos, cadeia normal ou cadeia ramificada. Bom, para você determinar se uma cadeia ela é normal, no caso aberta, basta você contar o número de extremidades de carbonos ou pontas livres, se assim você preferir. Então, nesse primeiro aqui, ó, nós vamos conferir quantas pontas? Uma, duas pontas de carbonos, né, galera? Apenas duas pontas. Lembrando que essas quebras, essas representações aqui, elas não são pontas de carbonos, elas são os vértices, são carbonos que estão dentro da tua cadeia. Então, basta você conferir quantas pontas de carbonos para você determinar se é normal ou ramificada. Então, nessa que nós determinamos apenas duas extremidades, ou duas pontas de carbonos. Então, toda a cadeia que você determinar duas pontas apenas de carbonos, você vai dizer que é uma cadeia normal. Se ela tiver no mínimo três extremidades ou três pontas de carbonos, você já dirá que a cadeia é, no caso, ramificada. Vamos conferir então essa da direita aqui acima. Então ela tem uma, ela tem duas, ela tem aqui três, tá certo? A de baixo, então, nesse fala, ela vai ter um número bem maior, beleza? Bom, gente, para que a gente possa ir então para a nossa próxima classificação, é importante a gente determinar um conceito aqui do que é então heteroátomo. Muito simples. Heteroátomo, ele é um átomo que se localiza entre carbonos, ou seja, vai ser um elemento que ele vai ficar lá de intruso na tua cadeia carbônica e ele vai fazer parte então da tua cadeia carbônica. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro exemplo. Nós temos aqui então, aqui em cima, o oxigênio, certo? E a gente observa que o oxigênio ele se encontra aqui entre carbonos. Então, ele é um elemento que se localiza entre carbonos. Então, ele é chamado de heteroátomo. Isso vai acontecer só com o oxigênio? Não, né, galera? Olha, por exemplo, mais embaixo aqui, nós temos o átomo de nitrogênio, o elemento nitrogênio, tá certo? Ele já se encontra aqui entre três átomos de carbonos, tá certo? Não importa se é 2, se é 3, se é 4, obviamente. Isso vale também tanto para a cadeia aberta quanto para a tua cadeia fechada, tá certo? Há uma ressalva, né? Olha, por exemplo, da direita aqui, né? Este oxigênio aqui, ele não faz parte da tua cadeia, ele não será um heteroátomo, por quê? Porque ele não se encontra entre átomos de carbonos. Uma outra observação importante que a gente vale a pena destacar é que sempre nas representações das fórmulas condensadas, nós sabemos que os hidrogênios eles ficarão atrelados aos átomos de carbono, né? Então, no visual da condensada, como nós temos aqui, aparentemente, né, nessa representação, os hidrogênios ficam entre carbonos, mas a gente sabe que, na verdade, eles estão o quê? Espalhados, tá certo? Então, você já pode memorizar que os hidrogênios nunca serão heteroátomo. Por que é importante, foi importante esse conceito? Porque a próxima classificação, que é quanto à natureza dos átomos constituintes, será em cima se o composto apresenta heteroátomo ou não. Então, a gente verifica aqui na direita, né? Ó, composto, isso vale tanto para aberta quanto para fechada, tá certo? Que eles não apresentam heteroátomos. Então, a cadeia que não apresentar heteroátomos, ela será classificada como homogênea, beleza? Se caso o composto apresente pelo menos um heteroátomo, tá? Como tem nesse caso bem aqui, ó, um nitrogênio entre carbonos, você já vai classificar então a tua cadeia como heterogênea. Isso vale tanto para aberta quanto para fechada, com uma pequena observação, galera. Quando você observa isso na cadeia fechada, você pode classificar e vai ver muito desse tipo de classificação aqui, chamada de heterocíclica, beleza? Mais à frente, gente, algumas observações. As cadeias cíclicas ainda vão ter outras divisões, tá certo? Como aromáticas ou aricíclicas. As cadeias aromáticas serão aquelas que vão ter pelo menos um anel aromático, sendo que o menor de todos é
o anel benzênico, que nós já falamos aqui dos aspectos visuais que eles apresentam, tá certo? As cadeias alicíclicas serão todas as cadeias fechadas, não aromáticas, né? Que não terão esses aspectos que você está vendo aqui na tua esquerda, beleza? Bom, finalizando, as cadeias aromáticas também podem ser classificadas como mononucleadas ou polinucleadas, e as mononucleadas, como nós temos o termo aqui mono, serão cadeias carbônicas que terão apenas um anel aromático, tá certo? As poli várias, né? São cadeias fechadas que terão duas ou mais cadeias ou anéis no composto, tá certo? Como a gente pode perceber nessas representações. Ainda uma classificação final que nós temos aqui é que, no caso, as cadeias polinucleadas elas podem ser de núcleos condensados ou de núcleos isolados. Núcleos condensados, então, quando os núcleos estiverem juntos entre si, eles vão ter o que nós chamamos de carbonos comuns perfazendo os anéis. Então, você observa aí que esse carbono ele vale tanto para este anel da esquerda quanto para este central. A gente poderia fazer mais aqui, então, esse carbono vale tanto para o central quanto para esse da extremidade da tua direita. As isoladas é quando os anéis vão ter carbonos que não vão, né, influenciar na formação de um outro ciclo, tá certo? Aí à frente nós temos então um resumo para você, tá? E a gente aguarda na nossa próxima aula.